Oi, 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 tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e nela falaremos sobre os diferentes ambientes do nosso planeta. Os ambientes do planeta Terra são fundamentais para o desenvolvimento da vida no planeta, visto que há uma relação de interdependência entre esses diferentes ambientes. A alteração em um dos ambientes pode ocasionar aí, modificações na biosfera e, claro, essas alterações elas podem acontecer de forma natural, como um vulcão que entra em erupção, por exemplo, e põe em risco aí a vida de animais e vegetais, ou de forma antrópica, a ação do homem em explorar o meio ambiente. Falando mais precisamente sobre estes ambientes existentes no planeta Terra, vamos começar pela litosfera, que é a parte rígida do planeta Terra, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Sua origem está associada ao processo de formação do planeta Terra, que foi se esfriando ao longo dos bilhões de anos. A crosta ela é dividida ou constituída de duas partes principais, com diferentes espessuras e constituições rochosas e formas. Dividida em crosta continental, que é a estrutura terrestre mais superficial, composta aí de camadas de rochas que configuram aí o relevo, do planeta, os continentes, as zonas de baixa profundidade, tá? E ainda a crosta oceânica, que é mais precisamente o fundo dos oceanos, onde ela é mais fina se comparada à crosta continental. Esse conjunto, pessoal, de partes sólidas da Terra é formado por diversos tipos de rochas e em sua superfície e em seu interior existem diversos tipos de minerais que são explorados pelos seres humanos. Outro ambiente muito importante para a manutenção da vida no planeta é a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, que por sua vez é composta por uma mistura de gases que são fundamentais para a manutenção da vida no planeta, constituída, portanto, de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 0,3% de gás carbônico e o restante aí de outros gases também importantes. Outros planetas do Sistema Solar também possuem atmosfera, mas com características diferentes da nossa atmosfera, o que inviabiliza, a existência da vida nos demais planetas. A atmosfera também regula a temperatura da superfície terrestre. Ela retém parte do calor proveniente do Sol, mantendo a temperatura ideal para o desenvolvimento dos seres vivos. A atmosfera pode ser dividida em camadas de acordo com as suas características. À medida, pessoal, que a gente se distancia da superfície do planeta, as concentrações de gases e vapor d'água e partículas dessas camadas vão variar e vão aí, portanto, deixar esse ar mais rarefeito. É por isso que os alpinistas, ao escalar montanhas, levam aí tubos de oxigênio devido ao ar rarefeito nas grandes altitudes. A camada atmosférica mais próxima da superfície é a troposfera, onde há condições ideais ao desenvolvimento dos seres vivos. Nessa camada ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Acima da troposfera nós vamos ter a estratosfera. A partir dessa camada, a quantidade de gases que permitem a respiração de seres vivos vão se tornando aí em menor quantidade. Na sequência temos a mesosfera. A mesosfera é uma camada muito fria, uma vez que não possui nuvens nem gases capazes de absorver aí o calor proveniente do Sol. Nós vamos ter também a termosfera. É a camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Por absorver mais facilmente a radiação solar, suas temperaturas, gente, podem ultrapassar aí os incríveis 1000 graus Celsius. Nela foram colocadas em órbita estações espaciais onde se realizam aí pesquisas científicas, satélites artificiais e responsáveis pela coleta de dados da superfície terrestre e também pelo sistema de comunicação atualmente vigente em nosso planeta. E por último nós vamos ter a exosfera, que é a parte externa da atmosfera e onde encontra-se no limite com o espaço sideral. Agora falaremos da hidrosfera. O conjunto das águas do planeta recebe o nome de hidrosfera. Ela é formada pelas águas subterrâneas e pela água existente na atmosfera.
Portanto, podemos afirmar que é o conjunto de águas subterrâneas e superficiais de nosso planeta. Devido às condições de temperatura no planeta, a água é encontrada em grande quantidade no planeta Terra em estado líquido. A água é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da vida. E por último, nós vamos ter a biosfera. O que seria essa biosfera? A biosfera se trata do resultado da interação, da interconexão, ou seja, da junção entre estes ambientes, entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Nós podemos ver aí na ilustração que a biosfera é a menor das esferas, formada pelos seres vivos e pelos elementos que propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, por exemplo, como o solo, ar e a água. Fica fácil você identificar que no solo seria a litosfera, o ar seria a atmosfera e a água seria a hidrosfera. Então as condições naturais formam aí o conjunto da biosfera. Como a biosfera se caracteriza pela interconexão dos ambientes do planeta, nós vamos ter aí inúmeras reservas da biosfera. O que seriam essas reservas da biosfera? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, ela faz um estudo, um mapeamento para fazer o levantamento, e o Brasil apresenta cerca de 7 reservas da biosfera, que são a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia Central e também a Serra do Espinhaço e o Cinturão Verde da região de São Paulo. Todas essas áreas elas são conservadas, pois possuem aí ecossistemas e biodiversidade. Apesar de sabermos que o desenvolvimento industrial e urbano fez com que algumas áreas como a Mata Atlântica ficassem praticamente dizimadas. Por isso, há essas reservas e programas de proteção ambiental para que possa haver a manutenção dessa biodiversidade. Existem populações que para viver dependem de recursos naturais encontrados nessas áreas. Assim é necessário criar junto com as comunidades locais condições sociais, econômicas e até mesmo culturais favoráveis ao desenvolvimento sustentável, tá? O famoso desenvolvimento sustentável, que é o grande dilema de nossa sociedade. Como crescer economicamente, como crescer industrialmente e sem agredir, sem afetar a reconstituição do próprio planeta. Bom, pessoal, e esta foi a nossa videoaula de hoje, um resumo completíssimo sobre os ambientes do planeta Terra. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e até o nosso próximo encontro.